Entrevista com o nosso querido amigo Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis. Bem-vindo ao programa mais uma vez, Humberto. Eu sou o Silvio Lopes, ao lado da Liliane Santos. E hoje você traz um destaque para imóveis comerciais. Como é que está o mercado de imóveis comerciais? Por que esse destaque hoje no programa? O mercado de imóveis comerciais, Lucival, ele está bem aquecido. O Brasil é um país emergente, é um país que tem crescido acima da média mundial e isso faz com que atraia bastante investimentos. E esses investimentos, eles têm uma grande relevância para que o mercado de imóveis comerciais ele também esteja em crescimento. O mundo inteiro sofreu muito no ano de 2021, quando diz respeito a imóveis comerciais, porque o fica em casa, a pandemia fez com que muitos comércios, infelizmente, viessem a se fechar devido às pessoas não poderem sair, ficar em casa e tudo que se comercializava, a sua grande maioria era online. Então, foi um ano difícil para a área de imóveis comerciais, mas logo após a pandemia tivemos um crescimento muito forte e que estamos sentindo até hoje. Já recuperou esse prejuízo desse período aí, Humberto? Recuperou sim, inclusive os setores que mais sofreram, né, foram os que mais tiveram crescimento aí no ano de 2023. Né? A demanda ela sempre fica reprimida, esse detalhe é interessante, é uma coisa que me chama a atenção no mercado imobiliário. Quando a gente tem um período de baixa, um período que por qualquer motivo, seja da própria economia, ou seja por um motivo atípico como foi a pandemia, e aí aquela demanda cai, ela fica reprimida e logo após esse momento, ela volta com força e provoca um crescimento forte no mercado. É essa a maior segurança que quem investe no mercado imobiliário tem. Isso vale tanto para imóveis comerciais quanto para os residenciais também. Então a demanda ela sempre fica reprimida e passa aquele momento difícil, ela volta com força, fazendo com que o investidor que tenha paciência e sabe esperar, ele nunca venha ter prejuízo, ele sempre consegue recuperar aquele período que teve de baixa. Humberto, o que difere imóveis comerciais e residenciais? A grande diferença, Lucival, está no uso. Então, a utilização, a pessoa que compra um imóvel comercial, ela sabe que a utilização ela é diferente. E diga-se de passagem, é um mercado onde os investidores mais investem, Lucival. É o mercado de imóveis comerciais. É muito comum, a grande maioria das pessoas, até porque o Brasil é o país do empreendedorismo, todo dia as pessoas estão montando negócio e a grande maioria delas não tem um imóvel próprio. Então, é a área onde os imóveis comerciais para locação são maioria. No mercado residencial, a maioria dos imóveis são próprios. No mercado comercial, a maioria dos imóveis são alugados. Então, os investidores que gostam de investir, de obter retorno, eles preferem, na sua grande maioria, investir em imóveis comerciais, devido à demanda ser sempre alta e o retorno ser um retorno seguro, um retorno garantido e na sua grande maioria das vezes superior até ao retorno de quem investe no imóvel residencial. A gente até falava um pouco sobre, eu me deparei com uma discussão, um diálogo entre duas pessoas falando sobre essa questão de imóveis comerciais. O cidadão aluga e tal, até você citou, o cuidado de se ter ao alugar também o imóvel com a finalidade de um comércio, a questão do período do contrato, não é isso, Humberto? Para ficar bom para todo mundo e que seja com uma corretora, com a imobiliária que preste logo de imediato essas informações para evitar contratempos lá na frente, né? Esse detalhe. Com toda certeza. A locação comercial, ela, apesar de ser mais atrativa para o locador, ela precisa ser feita com os devidos cuidados. Porque o imóvel comercial, quando ele tem uma inadimplência, o locador pode vir até a sofrer mais com isso do que o locador do imóvel residencial. Então, alguns detalhes que são importantes, como o prazo de contrato, como o formato que vai ser feito,
uma boa vistoria no início do imóvel. Às vezes a pessoa faz um imóvel, equipa todo o imóvel com tudo de primeira, então é importantíssimo que no momento da locação seja feita uma boa vistoria. E para que isso aconteça, ter uma empresa especializada faz todo o diferencial. Nós ali da Nobel Imóveis temos uma equipe especializada que é muito criteriosa, então nós fazemos o laudo de vistoria inicial com relatório fotográfico, entregamos isso ao locador para que ele tenha o máximo de segurança. Os prazos, muitas pessoas perguntam, eu posso alugar o imóvel por um prazo longo? Hoje é muito comum, Lucival, aluguéis por prazo longo, mas ele precisa ter a devida segurança, daí a importância da imobiliária. As grandes empresas hoje, elas preferem alugar o imóvel do que adquirir, porque ela tem o capital e o capital ela investe no seu negócio. Então, ao invés dela imobilizar com a compra do imóvel, ela faz locações e locações por longos períodos, que são locações bastante atrativas. Então, uma locação por longo período, acima de 60 meses, ela precisa ter devidos critérios. E para isso é importantíssima a participação de um imobiliário especializado. Qual o prazo mínimo para aluguel de imóvel comercial, Roberto? Porque o cara, vou alugar para um ano e tal, mas parece ter um prazo mínimo para isso, para que não fique um contratempo, né? Imóvel comercial, boa pergunta, excelente. Muitas pessoas têm essa dúvida, Lucival. O imóvel comercial, diferente do imóvel residencial, aonde o prazo costuma ser de 30 meses, é o prazo legal. No imóvel comercial não existe esse prazo mínimo ou máximo. Tudo é acordado entre as partes. Então, para cada prazo existe uma regra. O que não existe no imóvel comercial e existe muito no residencial é locação por um período curto, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. O mínimo é o que residencial? É 12 meses. Tá vendo aí, gente? Raramente um proprietário vai aceitar fazer a locação de um imóvel comercial por menos de 12 meses. Até porque se alguém procura ocupar um imóvel comercial com a ideia de um aluguel de 6 meses, dá-se a entender que aquela pessoa pretende fazer um negócio ali que ela ainda não tem certeza, não tem segurança do negócio. Inclusive, quem busca na locação comercial um prazo maior costuma ser o inquilino, o locatário. Porque ele vai fazer ali investimentos, vai fazer o que a gente chama de ponto. Então, ele vai firmar ali o ponto comercial. E, para isso, ele precisa de um prazo máximo possível. Então, o imóvel comercial, ele caminha no sentido inverso do residencial. O residencial, a gente está com a tendência muito forte das locações por curto período, que tem crescido a cada dia mais, enquanto que as locações comerciais são inversas. Cada vez mais tem crescido as locações por longos períodos, nos quais as empresas muitas das vezes alugam só o terreno, ali ela faz a construção inteira do que ela precisa. A exemplo disso são as grandes redes de farmácias, que atuam sempre dessa forma. E por fazer um investimento alto, uma construção total, elas precisam que essa locação seja feita por um longo período, para que venha compensar aquele investimento que é feito naquele local. Muito bem, gente. São 7h55, eu recebendo aqui uma mensagem do nosso coordenador do Cidade em Pauta, Jorge Bianchi, mandando um forte abraço para o amigo Humberto Mascarenhas. Está aqui na sintonia, viu? Isso aí, um abraço também, Bianchi. Tive com ele semana passada. Foi muito bacana e obrigado aí pela audiência. Humberto, quais os principais tipos de imóveis comerciais? Os principais tipos são salas comerciais, lojas comerciais, galpões comerciais e logísticos. Os galpões logísticos são aqueles galpões de grande porte, onde se utiliza para fazer grandes estoques. E shopping centers. Inclusive, o mercado de shopping center tem crescido cada dia mais. Aí o ouvinte pergunta assim, mas shopping center, quem pode comprar um shopping center? Interessante, a maioria dos shopping centers, eles estão atrelados a algum fundo imobiliário. Então, claro, o valor de um shopping center é muito alto, mas qualquer pessoa hoje pode comprar uma cota
de um fundo imobiliário que é detentora de um shopping center. Então, inclusive, os shopping centers têm crescido muito. Como a gente falou no início do programa, na época da pandemia, sofreu um pouco, mas logo após teve um crescimento e tem tido nos últimos 2 anos surpreendente. Então, é uma área que está em crescimento e que pode ser investida também. E como adquirir um fundo imobiliário? Esse é um assunto que a gente vai tratar em outro programa, não daria para falar sobre isso hoje, mas é importante esse tema, viu, para a gente debater aqui, viu, Beto? E muito bom. Fundo imobiliário, né? Que é uma tendência muito grande, tem crescido muito. E na área de imóveis comerciais, a maioria dos fundos imobiliários, eles atuam com imóveis comerciais. Então, a prova que o imóvel comercial ele é muito atrativo. Os grandes investidores, Lucival, que eu conheço do mercado imobiliário, eles têm o seu patrimônio lastreado por imóveis comerciais. Por isso, a importância do tema, de você ter o conhecimento devido. Certo. Olha, tem uma pergunta da nossa colega que está aí acompanhando, está vindo aqui para a rádio, a nossa amiga Deisa Nara, nossa gerente financeira, para o Humberto daqui a pouquinho, que ela sempre acompanha o programa e me fez uma pergunta que acho que muita gente quer também fazer. Acho que a gente até debateu isso em um dos programas, mas é sempre bom, todo dia, a gente está lembrando algumas coisas que é dúvida do pessoal. Já, viu, Dê? Em relação a imóveis comerciais ainda, o que você considera, Humberto, mais importante na compra de um imóvel comercial? Sem sombra de dúvida, Lucival, é a localização. Por que, Humberto, a localização? Voltamos lá ao período da pandemia, 2021, onde se fechou muito comércio, muito imóvel desocupado. Porém, os imóveis de melhor localização, por maior que seja a crise e o momento de dificuldade, ele sempre está ocupado. A tendência dele ficar desocupado é muito grande. Então, quando a localização ela é de excelência e de repente o inquilino sai, aquele locador ele dificilmente fica mais de 30 dias com aquele imóvel desocupado, que é o que a gente chama de vacância. Então, quanto melhor a localização, maior vai ser a rentabilidade e menor o risco de vacância daquele imóvel ficar desocupado e o seu investidor, proprietário, perder o rendimento no período. Então, o fator predominante na aquisição de um imóvel comercial é, sem sombra de dúvida, a localização. 7h59, pena que o tempo já foi, mas não posso deixar de perguntar isso aqui também, dentro do nosso tema escolhido hoje pelo Humberto. É possível financiar um imóvel comercial? É possível, sim. As regras são um pouco diferentes do imóvel residencial. O prazo costuma ser de 240 a 300 meses, no máximo, diferente do residencial, que vai até 420. Porém, é possível, a grande maioria dos bancos financiam. A taxa de juros é um pouquinho mais alta, mas vale a pena você financiar um imóvel comercial também, principalmente sabendo que o imóvel comercial dá um retorno financeiro para quem coloca ele para aluguel ou mesmo para quem vai utilizar o imóvel. Aquela localização é a localização ideal para você e você precisa adquirir o financiamento, com certeza, e facilita também o fato de você não precisar imobilizar o seu capital por inteiro. Isso faz com que você possa investir no seu comércio e pagar o financiamento em suaves prestações. Muito bem, viu, gente? Tudo claro aí para você, viu? Com ele que é especialista em imóveis da Nobel Imóveis, nosso amigo Humberto Mascarenhas. E colaborando com o programa também, nossa querida Deisa, tem uma pergunta a fazer, por favor. Eu estou ouvindo vocês aí. Me tira uma dúvida, pergunta aí, assim, rapaz, se é legal, né, na realidade, ou como é que funciona o contrato de gaveta. O famoso contrato que a pessoa compra o imóvel e, por algum motivo, né, não deixou de pagar, aí passa para outra pessoa com o contrato reconhecido em cima. Pergunta aí se é legal isso, por favor. Humberto Mascarenhas, por favor. Ótima pergunta, Deise. Inclusive tem acontecido muito nos últimos anos devido aí ao crescimento do crédito imobiliário, da venda de imóvel, é o famoso contrato de gaveta. O que é o contrato de gaveta, para que o ouvinte entenda? É aquele contrato que é feito entre as partes, porém ele não vai a registro, por isso que chama de gaveta, ou seja, a transferência do imóvel não acontece.
Então a pessoa compra o imóvel, normalmente no contrato de gaveta o imóvel está financiado. Então quando o imóvel está financiado, ele está alienado a uma instituição financeira, e para que ele sofra uma nova alienação, que é a transferência da titularidade, ele precisaria estar quitado. Por não haver a quitação, faz-se um contrato de gaveta, na qual o comprador assume todas as responsabilidades e obrigações daquela pessoa que está vendendo para ele o imóvel. É legal? Sim, é legal. Agora envolve uma série de riscos que o comprador precisa saber. Então, assim, fazer um contrato de gaveta, eu sempre sugiro para quem me procura e deseja fazer, que ele não seja no longo prazo. Porque o que é que acontece, Lucival? Um contrato de financiamento imobiliário, na sua média, é feito para 30 anos. E aí a pessoa comprou o imóvel, pagou 1 ano, vendeu por um contrato de gaveta, ainda resta 29 anos. A pessoa que compra aquele imóvel, se ela for pagar aquele contrato durante os 29 anos, vários fatos jurídicos podem acontecer com o vendedor, tipo separação, nascimento de filhos, um novo casamento, um falecimento, e todos esses fatos jurídicos vão influenciar naquele imóvel. Então, se você compra um imóvel através de contrato de gaveta, esperando o período total, você pode ter alguma dificuldade. Digamos que a pessoa vendeu o imóvel, ela se separou, depois casou de novo. Aquele imóvel continua atrelado àquele vendedor, porque o contrato de gaveta, por não transferir a titularidade, toda a vida, tudo que for acontecer durante aquele período, vai ter influência direta sobre o imóvel. Então, o risco de comprar um imóvel via contrato de gaveta precisa ser bem calculado. Eu só aconselho o contrato de gaveta para a pessoa que ela está adquirindo o imóvel e ela planeja dentro de 1, 2 ou 3 anos no máximo fazer a transferência. Mas, mesmo nesse 1, 2, 3 anos, não isenta ela de risco não, porque esses fatos jurídicos, eles tanto podem acontecer no prazo de 30 anos, como pode acontecer logo após qualquer momento, ela adquirir o imóvel. Então esses riscos precisam ser calculados, porque por mais que o contrato reze que as pessoas que vierem depois vão ter que assumir aquilo ali, não necessariamente vai acontecer dessa forma, porque a outra pessoa pode dizer que não tem por que assumir aquele compromisso que foi assumido, foi assinado ali no contrato por outro. E por não ir a registro, então não tem segurança. Lembrando de uma máxima do mercado imobiliário, que diz bem assim: quem não registra não é dono. Então, a partir do momento que você adquire um bem imóvel e não registra, você não é dono. Por que não é dono? Porque você não tem a titularidade, a propriedade, você tem apenas a posse. E para finalizar a pergunta, quem compra um imóvel por contrato de gaveta, ele sempre terá apenas a posse, não a propriedade. Bem claro. Muito obrigado, Berto. Que alegria tê-lo aqui sempre. Espero te encontrar mais uma vez no próximo programa, com temas importantíssimos, clareando, deixando você, olha, a par de tudo que tem dúvida no mundo imobiliário. Qualquer coisa é só procurar Humberto. Onde encontrar Humberto, por favor? Ali na Nobel Imóveis, ficamos na Avenida João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo ali à Estação Nova, Justiça do Trabalho. E nas redes sociais, é só pesquisar lá, Facebook, Instagram ou YouTube, é só colocar @Nobel Imóveis ou @Humberto Mascarenhas. Você vai nos encontrar e vai ser um prazer ajudar você. Um abraço, Humberto, muito obrigado. Um abraço, Lenilson, e até a próxima. Foi Imóveis em Pauta.